Bem-vindos a mais um JungleCast, diretamente da Boca em Café, Galeria Cristal, integrado ao Manauara Shopping, apoiado pela Gemad Centro do Alumínio, lá no Parque 10, que é onde você encontra toda a linha para marcenaria. E claro, hoje a gente está fazendo um episódio especial, exclusivo para esse segmento de mercado, para o segmento de marcenaria, onde você, arquiteto, design, marceneiro, dono de loja de modulado, corretor de imóveis, design, especificador, vai poder conhecer mais sobre o marketing, o branding por trás desse mercado de marcenaria. E para ajudar a gente a compor e a compartilhar para vocês isso, eu estou aqui com a Andrea Krause, veio aqui em parceria da Eucatex, da MDF Eucatex, tá? Falar um pouco dela aqui, mais de 30 anos no mercado, costumo falar para ela que ela tem minha idade de mercado, é uma pessoa com muito know-how para compartilhar com a gente aqui hoje, tá? Designer e especialista em comportamento de consumo, formada em desenho industrial pela FAP, com mestrado pela FAUSP, consultora de marketing, ministra cursos e palestras. Ela veio aqui em parceria com a Centro do Alumínio para fazer 2 dias de eventos para os nossos parceiros. A gente conseguiu encaixar na agenda dela um tempo para compartilhar com vocês e ficar eterno aqui no JungleCast, para você conseguir sempre revisar e ter esse conteúdo aí para aumentar as tuas vendas, para aumentar teu entendimento nesse mercado, que tem muita curiosidade legal sobre esse mercado de marcenaria. Então, bem-vinda, Andréia, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Eric, estou feliz em estar aqui com você, participar desse evento, desse bate-papo. E estou conhecendo Manaus pela primeira vez também, estou super feliz aí de poder estar perto aí do povo de Manaus, da floresta aqui, então também estou adorando estar aqui com você. Que legal, que nem como a gente falou mais cedo, né? Não precisa nem abrir a janela, a porta do avião, você começa a sobrevoar a nossa região, você já sente dentro do avião mesmo que o clima já muda. E quando abre a porta do avião, já sente um calor diferente, já sente o clima diferente, né? Pessoal muito acolhedor também, então eu acho que isso faz parte aqui do regionalismo, muito bacana. Ai, que legal. Então, Andréia, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? Como que você se descobriu para esse mercado, para esse segmento, como que foi tua caminhada? Então, eu sempre gostei de processo criativo, desde criança. De criar coisas, imaginar coisas, desenhar, isso faz parte do... Desde que eu era pequenininha, eu tinha muito essa habilidade, né? Então, falei, puxa, gosto de desenhar, gosto dessa coisa de criar, então eu fui fazer desenho industrial. Fiz na FAAP, que é uma faculdade bem pautada em artes e design e processo criativo. E naquele período de faculdade eu fui fazer um estágio na Eucatex e lá estou, né? Até hoje eu tive 20 anos de empresa e 14 como PJ, né? Mais ou menos, 12 anos a 13 como PJ. E é fantástico esse mercado, porque a gente olha tanto a base florestal, a madeira, que é algo que eu sempre me identifiquei, mas você tem muitos segmentos, você tem o processo da criação, a decoração em si, você conversa com diferentes públicos, né? A gente Você comentou que dentro desse caminho você explica melhor um pouco como que é o teu trabalho no dia a dia. A gente estava conversando um pouquinho em off, que até artista plástica você é também. Então explica um pouquinho pra gente, no dia a dia, como é exatamente essas funções que você exerce e como que isso chega na ponta. Então, na verdade, o meu trabalho sempre foi de desenvolvimento de produtos. Então, eu estudei desenho industrial, que é uma faculdade muito focada em criar produtos. E quando eu entrei na Eucatex, trabalhei bastante na área de desenvolvimento, tomei contato com produto, com indústrias, com processo tecnológico, né? Então isso sempre me interessou bastante. Mas a gente sabe que o desenvolvimento de produto, ele requer também entendimento de mercado. Então, durante o meu movimento profissional de carreira, eu também passei a olhar muito para o mercado. E o mercado me trouxe um complemento à minha profissão de designer de produto, que foi muito bacana, porque olhar para o mercado é olhar para comportamento,
olhar o que está acontecendo, conversar com os clientes, fazer pesquisas, né, pesquisas de mercado, quantitativas, qualitativas. Então, de certa forma, o desenvolvimento foi puxando a minha expertise para o marketing e eu me tornei uma profissional com essas duas habilidades, né? Uhum. E aí é fantástico, né? Porque o marketing te traz uma visão estratégica, uma visão do negócio, do business e também da comunicação, então assessoria de imprensa, você trabalha bastante a questão do material promocional, material de apoio. Então, de certa forma, eu fui construindo a minha carreira em cima de todas essas ferramentas, né? Uhum. Porque veio a curiosidade, porque a, 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 a gente está falando falando agora da Centro do Alumínio, da distribuição de chapas de MDF. Então vamos começar a curiosidade do mercado aqui. Aquele móvel modulado que você tem aí na sua casa, provavelmente ele saiu de uma distribuidora de chapa de MDF, Correto. foi para um marceneiro ou loja de modulado confeccionar um móvel até chegar na sua casa. Como você veio do desenho industrial, a Eucatex ela não tem o móvel pronto, né? Isso. Então você precisa entender a tendência dos móveis que serão desenvolvidos e aí sim sugerir para a Eucatex padrões de chapas, já pensando no produto final que ela vai se tornar. Exato. Então, como é que funciona? A gente tem que desenvolver as coleções anuais de cores e padrões. Para a gente criar essas coleções, o nosso trabalho ele começa não imediatamente em 6 meses, 3 meses. Às vezes são trabalhos de 2 anos, porque envolvem as pesquisas. Então a gente olha para o mercado, a gente olha para o consumidor, a gente olha para comportamento, a gente pesquisa clientes. Nós fazemos muito trabalho com fornecedores. Nossa cadeia produtiva tem muitos fornecedores na Europa. Então as tendências vêm muito do mercado europeu para o mercado brasileiro. O Brasil tem uma sinergia de tendência de decoração muito pautada no mercado europeu. E os nossos fornecedores são muito voltados à tecnologia do mercado europeu. Então a gente faz muitos circuitos internacionais de feira e nacionais. E são esses circuitos que balizam o que está acontecendo no mercado global, o que a gente está vendo de tendência. Então eu vou olhar as cores que estão em alta, o que as grandes marcas globais estão lançando de produtos, né? E aí em cima disso, obviamente, a gente olha revestimento, olha acabamento. Então, conforme a linha de produtos, por exemplo, o MDF BP, a gente vai desenvolver o acabamento novo. Então, nossos fornecedores são na Itália e na Alemanha. Vamos para as feiras, conversamos com esses fornecedores, olhamos as feiras de móveis e matérias-primas. E aí sim a gente começa a construir essa intenção, esse embasamento da pesquisa e esse investimento que é feito. Então nós, fabricantes de painéis, investimos tempo, estratégia, pesquisa de mercado, visita a feiras. Depois que temos o produto, vamos dizer assim, escolhido, nós partimos para a compra desses produtos e para o desenvolvimento dentro da empresa. Muito legal. Eu lembro que hoje de manhã você falou que antigamente, assim, não sei se foi ano passado, você falou, antes a Feira de Milão mostrava luxo, conforto. Hoje, por conta das turbulências do mercado causadas por N situações que a gente vem passando, mudou a concepção ali das feiras, e as feiras estão muito mais preocupadas, não apenas, né? Claro que a gente sempre vai querer o maior conforto possível que a gente pode alcançar, mas com uma consciência social, ambiental muito maior, mas não uma consciência social ambiental de falar bonito, né? Mas uma consciência social ambiental de, cara, como eu melhoro a emoção das pessoas que vão estar nesse ambiente, como eu vou aproveitar ou reaproveitar esse material.
Então, explica um pouquinho pra gente do que você viu lá, essa que a gente já tá conversando aqui, já entrando exatamente nisso que eu acho mágico, que é Sim. você tá falando de uma chapa de MDF, mas você começa na tendência aqui no macro para chegar nessa definição. Isso. É importante entender que a gente estuda macrotendências. A macrotendência, ela vem das capitais criativas, então a gente olha muito tendências no hemisfério sul, porque o Brasil tem um clima muito tropical, tem a ver muito com os países do hemisfério sul, mas também a gente olha para as capitais criativas. E, obviamente, no circuito internacional de feiras, a Feira de Milão ela é bem representativa do mercado brasileiro e muitos brasileiros, a gente fala que mais de 10 mil brasileiros visitam a Feira de Milão. Então a gente vai aí para o evento há 20 anos já, sempre olhando feiras na Alemanha e na Itália principalmente, também Estados Unidos. E o que a gente olha e observa é que, por conta da pandemia, o mundo percebeu a necessidade de se voltar à preocupação, à discussão sobre o uso correto dos materiais. Então, essas empresas todas, que são empresas de público de luxo, são empresas extremamente consolidadas, são as grandes marcas globais que participam dessa feira, tiveram nesse ano um critério de expor seus produtos num outro formato. Um formato que leva em consideração a construção do estande com material de reuso, com material reciclado, de não ter desperdício, porque a gente tem uma situação diferente, né? A Isso do pandemia desperdício, trouxe... só te interrompendo um pouquinho, porque você falar isso. É, eu tenho um pouquinho disso, eu lembro se eu te comentei, eu tô me mudando agora, e na minha casa as portas, praticamente todas, precisavam de uma reforma. É meu empreiteiro, Eric, você quer comprar portas novas e descartar essas, ou você quer reformar essas aqui? Aí eu, cara, não vou descartar isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte, faz aqui um levantamento do que dá para aproveitar. Então, assim, algumas vistas de portas eu precisei trocar, mas, inclusive eu troquei pelo um padrão de MDF resistente à umidade que a gente tem Correto. lá na Centro do Alumínio. E poucas coisas a gente fez e contratamos um profissional para fazer o tratamento nas portas para realmente aproveitar aquilo que está ali. Então eu já vejo que realmente isso que você fala faz sentido, é um comportamento que a gente vai começando a Isso, evoluir. a construir. E a pandemia trouxe essa necessidade. Então, os indicadores para as empresas estarem lá na feira montando seus estandes era de utilizar materiais de reuso ou recicláveis, ou materiais que pudessem, não tivessem impacto no evento em si, porque, obviamente, quando você traz aquela coisa do luxo, então tudo tem que ser lindo, maravilhoso, e aí perde-se um pouco essa consciência de sustentabilidade. E também fortalecendo o que a gente chama de economia circular, né? Às vezes, como você mesmo falou, né? Quer dizer, se eu tenho um produto que eu posso tratá-lo, por que que eu vou descartá-lo se ele ainda tem uma vida útil, né? Então, essa consciência ligada à sustentabilidade foram os indicadores para as empresas montarem os estandes. Então a gente via muito, não tinha tanto exagero e quantidade de parede. Então você viu mesmo os estandes não com aquela ostentação luxuosa, uma coisa mais comercial, uma coisa mais de exposição de produtos mais limpos, os espaços mais limpos, né? Até aquela ostentação dos arranjos, aquelas coisas em excesso, a gente não viu mesmo, porque as empresas que estavam lá tinham então que seguir indicadores que trouxessem esse olhar. Isso foi interessante, né? Porque hoje a gente tem uma necessidade que a Europa vem trabalhando há mais tempo que o Brasil, que é a questão da energia, não é de hoje. A gente vê a estratégia das empresas em reduzir consumo de madeira, em reduzir peso de móvel, a questão logística. Então, já trabalhando há algum tempo esse tema e, obviamente, a pandemia acelerou isso, né? As empresas foram impulsionadas a pensar o seu modelo de negócio de uma outra maneira. Então, a sustentabilidade ela está muito em alta.
E é interessante colocar que aqui no Brasil também, quando a gente olha os circuitos de feiras de imóveis, por exemplo, o circuito IES, que é uma feira que trouxe um formato de feira bem diferente do que a gente tinha no passado, que as empresas tinham que cada uma construir o seu stand, gastar material, ter um custo muito maior do que hoje tem. Esse modelo novo também trouxe essa leitura, né? Vamos então simplificar, vamos olhar para o produto e não para o ambiente. E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Eu Essa acho questão isso ambiental. muito legal. Uma observação de que na Centro do Alumínio, o Fernando reclama de mim que eu não faço merchan, que eu faço pouco merchan, né? Mas é porque tá vindo muito insight, gente, para merchan, né? Mas a Centro do Alumínio hoje, ela é movida a uma usina de energia solar Ah, que legal. e além disso, a gente gostou tanto do resultado que a gente teve que nós começamos a distribuir equipamentos. Então, se você tem uma empresa, um negócio ou até a tua residência, procura a Centro do Alumínio, que a gente consegue, com preços bem competitivos, te ajudar a construir a tua usina ou micro usina de energia solar e conseguir, além de ser sustentável, fazer a conta fechar. Eu vejo também que esse grande, sendo aqui levemente polêmico, mas eu vejo que esse grande incentivo ao ambiental, à consciência ambiental, ela veio muito por conta da dor. É, Né? com O certeza. ser humano ele é movido ou pelo prazer ou pela dor. Só que na maioria das vezes ele é movido pela dor. Então, ou houveram a dor de escassez de muitas matérias-primas, né? A gente viu em vários mercados Sim, isso acontecendo. Então, o mercado foi praticamente obrigado a solucionar de formas criativas, né? Como se reabastecer e como conseguir ter um resultado através dessas estratégias. E aí, já que a gente entrou nesse tema, e aí, o MDF destrói ou não destrói a floresta? Explica aí pra gente de onde vem o MDF e onde é que começa essa cadeia produtiva. tá, então vamos lá. É, os painéis eles surgiram como um produto alternativo à madeira, madeira mesmo, madeira maciça. Isso foi na década de 70. Então, primeiro surgiu o antigo aglomerado. Tu sabe onde que surgiu isso? Que região? Aqui no Brasil, Não, foi. assim, onde começou a Não, tecnologia a do MDF de tecnologia. transformar isso em Primeiro, painel? primeiro veio o MDP, depois veio o MDF, Europa e Estados Unidos. Justamente porque eles buscaram um produto que fosse alternativo à madeira que pudesse ser usinado. Então, o conceito do MDF foi bem esse. Então, eu fiz mestrado há muitos anos atrás, na década de 90. Logo que eu me formei, eu já emendei um mestrado. Naquela época, a Europa tinha 129 fábricas de MDF, na década de 90. Então, o MDF veio assim como uma alternativa muito importante, por quê? Porque a floresta, ela tem um tempo para se formar. Então, a base florestal, aqui no Brasil, eucaliptos, 7 a 10 anos, pinos também, 10 anos. Mas uma árvore na Europa, pelo clima que eles têm lá, é muito mais 30 anos. Então, não é tão simples você criar uma floresta, uma base florestal para abastecer uma fábrica. Então, sempre que a gente fala de MDF, começou primeiro fora do Brasil, o Brasil importou MDF nessa década e depois começou a produzir os MDFs. Então, isso veio vindo até que, se você tivesse, vamos dizer assim, um número hoje significativo, são 11 marcas aí de empresas fabricando MDF no Brasil. E naquela época você tinha muitas empresas menores na Europa e muitas empresas muito grandes, né? Então isso veio com muita força. Isso se dissipou pelos mercados globais, Estados Unidos também, porque eles precisavam de um produto alternativo à madeira. E ele veio com esse conceito, né? E aí o Brasil se apropriou do produto, desenvolveu as tecnologias. Obviamente, quem trabalha com MDF precisa da floresta 10 anos antes. Então, a base florestal,
de floresta renovável, ela é fundamental para um negócio ligado à fabricação do MDF, né? E aí, obviamente, se investe primeiro na árvore, na floresta, e aí depois se abastece a fábrica. Você consegue replantar, então, Replanta. naquele local que você Às já vezes extraiu. você consegue replantar 3 vezes naquela muda, Uhum. né, que eles comentam. A Eucatex tem uma empresa florestal em que ela cria a muda geneticamente modificada para ter as características do eucalipto ideal para o meu processo produtivo. Uhum. Você falou que as duas principais são o eucalipto e pinos. Sim, no Brasil. Tem diferença na hora do produto final? Comenta um pouco Não, pra é gente. assim. Você vai usar o produto eucalipto, pinos ou misto. A tecnologia, ela permite você criar o valor tecnológico dentro de uma normalização técnica. Então, as fábricas já são montadas para trabalhar com aquele tipo de madeira e para chegar num resultado tecnológico que é a receita do bolo, Uhum. né? Então, você pode trabalhar com madeira de pino, você pode trabalhar com a madeira de eucalipto, como você pode trabalhar com misto. Na Europa, o MDP é 100% reciclado, ou então é resíduo de madeira, e o MDF tem uma parte da sua composição com resíduo de madeira. Aqui no Brasil é um produto muito nobre. A gente trabalha com ele 100% de base florestal. E aí, Por conta da obviamente, gente ter o luxo, porque a né, a gente tem uma vantagem condição de ter climática a condição climática de favorável. conseguir renovar a floresta mais Exato. rápido. Então, na verdade, é um negócio que implica sempre em você ter uma condição de clima. A Europa, como eu falei, trabalha com reuso de madeira ou reciclagem de madeira porque não tem uma floresta que cresça em 10 anos, Uhum. 7 anos. Precisa de mais tempo, né? E aí sim, as tecnologias foram desenvolvidas para se trabalhar com madeira de reciclagem e reuso. Então, lá na Europa, eles conseguem abastecer o mercado com essa reciclagem ou eles ainda precisam se reabastecer com matéria-prima de outros países? O Olha, Brasil exporta pinos exporta, ou exporta eucalipto? painel. Exporta já o painel de MDF. Exporta o painel. Obviamente, eles podem comprar madeira de outros países. A Aham. Bielorrússia é um exportador de madeira, grande exportador, e agora, com todo esse movimento global e guerra, você tem uma dinâmica diferente em relação a fornecimento e demanda, né? Uhum. Mas, assim, sempre existe aquela coisa, MDF, MDP. Comenta um pouquinho pra gente essa diferença, MDF e MDP. Tá. Então, primeiro a gente teve o MDP, que é o antigo aglomerado, que eram prensas, não eram prensas contínuas, eram prensas estáticas. E aí começou-se a produzir no Brasil na década de 60, 70. Depois as tecnologias evoluíram bastante, então migramos para o MDP, que são prensas contínuas, e tem uma configuração final de produto de mais qualidade, muito mais, vamos dizer assim, de uma performance de desempenho melhor. E veio então um produto de 3 camadas. O MDP ele não é monocamada como o MDF, ele tem 3 camadas. A camada externa mais compacta e a camada interna o chip é maior. Isso tem um porquê, traz estabilidade dimensional, porque o Brasil é um país que tem uma variação climática muito grande. Então você tem uma variação de umidade, né? A gente está aqui, vê a umidade aqui alta, né? É um clima bem úmido. Você vai para Brasília, tem uma outra condição de umidade, você vai para o Rio Grande do Sul, outra, São Paulo. E a madeira, ela é higroscópica, ela absorve umidade. Uhum. Então, o que acontece? Quando você trabalha com materiais 3 camadas, você tem uma absorção de umidade e uma dissipação no material. Então, ele tem uma homogeneidade muito boa. Isso é muito bom em processos seriados. Isso significa que a chapa não vai empenar. Isso é muito importante, não só para estocagem, como também Mas para se a você for produção seriada. exportar e entrar no navio, você vai ter uma carga de umidade Sim, tem toda uma relativamente alta preocupação também, né? em como você estufa o container, se você xirinca o pallet, tem toda uma técnica para a embalagem estar favorável à condição de envio de uma carga para um outro país. E já que a gente ainda está nesse assunto
de consciência ambiental. Eu ouvi você falar mais cedo também que o MDF ajuda também na captura Carbono. de carbono. Explica pra gente também como que funciona isso. Tá. Então a gente está vivendo uma realidade que é o efeito estufa, né? O planeta vem passando por situações climáticas que estão mudando a realidade dos países, das pessoas, escassez de energia é uma situação grave dentro desse contexto, né? Então, o sequestro de carbono ele é importante porque ele reduz a emissão de gases. No caso da árvore, da madeira, ela sequestra carbono, né? E hoje você tem muitas empresas, inclusive se você olhar as empresas na Europa, olhar as feiras, a própria Feira de Milão, muitas empresas estão trabalhando com certificações para se tornarem empresas, vamos dizer assim, ambientalmente coerentes com essa situação de carbono, né? Então, muitas empresas estão se certificando porque alguém vai pagar a conta em algum momento, né? Por essa condição de, vou poluir, vou emitir gases, e aí, o que eu faço? A floresta, ela é um grande, vamos dizer assim, pulmão para mitigar a emissão dos gases, mas, como eu falei, todo produto fabricado com madeira também estoca carbono. Então, uma mesa estoca carbono por até 100 anos. Então, a árvore estoca carbono, isso também é importante para o processo de mitigação do clima. Então podemos chegar na conclusão que a gente pode consumir um MDF certificado, né? Que é o caso da Eucatex, Sim. é o caso dos produtos que a gente tem lá na Centro do Alumínio. E podemos ficar tranquilos que estamos alinhados Sim, com a consciência ambiental. sim. A gente está trabalhando e a gente vê esse movimento no mundo. E isso é interessante colocar que nesse evento de Milão, a gente tem o Salão de Milão e tem também o Fora Salone. E o Fora Salone, ele olha bem para o futuro, então ele é mais conceitual. O que você vê dentro da Feira de Milão é produto já comercial, já foi desenvolvido. Então a gente fala que a tendência, ela vem incorporada para o Brasil, mas o que está ali já é produto pronto. Você constrói a tendência quando você olha para o Fora Salone, que é conceitual. Então, o que vai despontar, o que vem. E as discussões no meio é que o designer, aquele que desenvolve produto, ele passa a ter que olhar o processo de desenvolvimento do produto, o processo de escolha de matéria-prima e insumo, hoje de uma outra maneira. Por quê? Porque ele tem que ter consciência do que ele vai usar no processo produtivo, usando os tripés de sustentabilidade. Então, a gente tem uma mudança de como projetar. Então, se aquela cola ela tem algo que impacta no meio ambiente, então precisa desenvolver um outro fornecedor que vai trazer, por exemplo, um outro produto ambientalmente correto. Então, você tinha muitas empresas de estofados trazendo, por exemplo, tecidos feitos com redes de pesca de resíduo coletadas do mar. Então, você passa a fazer uso desse descarte que até então a gente joga o lixo para a natureza e lava as mãos, né? Então, o projetar hoje, ele passa por uma transformação. Então, tanto o entendimento para um profissional de marcenaria, para um arquiteto, para um designer, que é importante entender a sustentabilidade, a economia circular e o que é você fazer uso de um material que tem uma certificação florestal, que é o caso do MDF, e tem uma origem, né? A madeira tem uma origem, ela tem um selo verde, ela tem um número, ela tem um RG, né? Você atesta a origem da madeira, ela tem um endereço. Quer dizer, eu estou usando uma matéria-prima que não é uma matéria-prima que eu
eu extraí ilegalmente, não é uma matéria-prima de contrabando, então ela tem um endereço certo. Mas também ter esse olhar, essa importância de entender a madeira e o MDF como painéis que têm um papel também importante. A floresta, o negócio, a cadeia produtiva, ela tem um papel importante no clima. E a gente precisa que os profissionais de marcenaria, as indústrias, as pessoas que estão envolvidas nesse segmento mobiliário passem a contar mais sobre isso, a explorar mais. Até é muito interessante, nós temos uma associação que é o IBA, Indústria Brasileira das Árvores, eles têm um infográfico do clima muito legal. E eu falo sempre, pessoal, entrar no site, olhar, entender um pouco. Às vezes é complicado entender essa questão do clima, da emissão de gases, da mitigação do CO2, mas quando você lê e você entende melhor, você vê a mudança nos hábitos e comportamento, que é o que está acontecendo. Que foi que a gente conversou mais cedo, que eu estava comentando sobre o episódio passado que a gente fez, por coincidência, com um arquiteto muito renomado aqui na região, que foi o Roberto Moita. Abraço para o Moita, né? Participou, obrigado por ter vindo. Foi um episódio incrível. Procura aí que você vai achar esse episódio muito legal, que é o impacto do urbanismo na nossa vida. Correto. E, cara, ele fez eu realmente... É muito a ficar apontando para o outro. Ou não, deixa eu vou começar plantando na minha casa, eu vou começar plantando na minha empresa, sabe? Começar a ter essa consciência e a gente, eu posso até puxar isso para talvez uma incoerência na nova geração. Eu vejo a nova geração muito, me perdoem se eu estiver errado, mas é o que eu vejo, a nova geração muito plantinha de apartamento, assim. Não tô falando que é exatamente isso, mas eu tô falando uma figura de linguagem aqui, né? Usando uma figura de linguagem. Mas quando eu pego a geração passada, a minha avó, agora que eu tô indo para uma casa, que a casa tem um jardim, tem um paisagismo, ela me ensinando coisas óbvias, assim, que eu não tinha me tocado. Ela, Eric, olha só, vou te ensinar, meu filho. Você rega as suas plantas ou final da tarde ou à noite. Aí eu, por quê? Aí ela, porque se você... Muita gente erra, porque vê que a planta tá com calor, tá um sol. Aí você, meu Deus, minha planta vai morrer. Aí você joga água na planta com sol. Jogou água na planta com sol, você vai começar a cozinhar suas plantas todinha, elas vão morrer. Aí, sabe, ela, meu filho, você tem que conversar com as plantas. Aí ela, olha, isso aqui é pata de elefante, essa aqui é não sei o que, essa daqui é palmeira vermelha, isso aqui é parará, parará. Meu Deus, como é que tu sabe tudo isso? E pior é que eu querendo aprender mais e já me imaginando, falei, cara, que legal, é o final da tarde, início da noite, chegar do trabalho, sabe? Regar as plantas, cuidar do jardim e tal. Meu Deus, gente, eu não sei se eu tô ficando velho ou se... mas é uma conexão legal a gente fazer isso, né? É terapêutico, você ter esse contato. Então, eu coloquei isso como bandeira agora, de subir essa bandeira, de falar, irmão, e aí, o que você está fazendo na sua casa? Até plantar uma árvore, né? Não, exatamente. Plantar uma árvore, assim, Eric, dá trabalho, cai folha para limpar. Falei, amigo, faz sombra. Melhora teu emocional, entendeu? Melhora tem questões, tu vai pagar menos energia, tu vai gastar menos ar-condicionado, porque você vai estar num ambiente ainda mais aqui para nossa região, sabe? Bárbaro, né? Então assim, eu vou começar pela minha empresa, legal, minha empresa tem, sei lá, 100, 200 metros de frente, legal, mas eu vou começar fazendo um passeio de árvores ali, para pelo menos naquele momento ser agradável à pessoa, cuidar da calçada, deixar arborizado, para pelo menos naqueles metros ali ser agradável a pessoa caminhar. E vai ajudar no clima, né? Exatamente. Aí, poxa, legal, aí o outro, daqui a pouco o outro vai começar a fazer, o outro vai começar a fazer, o outro vai começar a fazer. E a gente começa, né, a estimularmos os outros. Correto, né? Pelo exemplo, né? Exatamente. Eu acho que é legal você estar falando, porque a gente tem uma tendência muito forte que é a biofilia. A biofilia, o que é? Você trazer essa sensação da natureza para dentro da casa. De certa forma, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais reclusas
Então a biofilia foi uma forte tendência e ainda é uma tendência. E aí, quando você trabalha com esse conceito, com essa tendência, você traz a planta, você traz a horta caseira, você traz o verde para dentro da casa, ele pode estar projetado no móvel, numa cor, a gente lançou o verde Amalfi, que é uma cor de BP, o verde Belágio, que a gente já tinha em linha, já apostando que isso ia acontecer no Brasil, porque veio em primeiro Cara, minha casa é verde. para lá. Essa casa que a gente conseguiu agora é verde e eu tô apaixonado. É um verde agradável, sabe? Que você chega ali, ele compõe com o paisagismo. E como o condomínio ele é padrão, eu não posso trocar a cor da casa. Ela Vai vai mexer ser por aquela. dentro. Eu vou mexer por dentro, mas ali é a cor dela. E, gente, a Andrea mostrou pra gente todos os padrões a gente tem a pronta entrega na Centro do Alumínio. Cores incríveis, tendências incríveis. E vamos aproveitar para falar um pouquinho disso. Antes de eu chegar assim nas cores e tendências, eu tem 10 anos que eu saí da casa dos meus pais e eu tô indo para minha terceira moradia, né? Comecei num apartamento pequenininho, depois de 5 anos a gente foi para um apartamento maior, aí agora depois de 5 anos a gente migrou para uma casa. Então eu tô sempre fazendo obra, além disso tem as obras que a gente faz de expansão da Centro do Alumínio, tem as obras que a gente faz da Booking, então teve a primeira Booking, a cozinha, a segunda Booking, a terceira Booking. Então eu estou muito conectado com obras. Então você Né? gosta de obra. Acabei gostando, né? Pegando gosto de obras. E eu comecei a fazer o seguinte, falei, rapaz, deixa eu ver aqui na minha... Eu fiz isso na última reforma do meu apartamento. Falei, deixa eu bater conta. Quanto que eu gastei de piso? Agora, quanto que eu gastei de louça? Quanto que eu gastei de pedra? Quanto que eu gastei de tinta? Quanto que eu gastei de marcenaria? Cara, quando você fala de interiores, o preço da marcenaria, o investimento que você faz na marcenaria, ele é incrivelmente superior aos outros investimentos. Investimento de iluminação, investimento elétrico, enfim, ele é muito maior. E vem um pouco daquilo que eu tinha te falado, né? Eu falei, cara, eu fiquei meio traumatizado porque como eu vendo a marcenaria, eu quero ter muita marcenaria, só que agora, pô, eu não quero ter tanta, né? Eu quero diminuir um pouco mais a incidência de marcenaria na minha casa. Então essa minha casa ela é mais clean, né? Eu tô usando marcenaria onde tem que usar. Então, pô, tem um closet, não quero porta, sabe? Então eu tô diminuindo o que eu posso ali. Painel de TV, não, eu quero só o rack. O painel, eu quero a TV direto na parede, né? Então, assim, o que você está vendo desse movimento? Realmente, isso que eu estou sentindo é o que está acontecendo? Conta um pouquinho para a gente sobre a expressividade da marcenaria dentro das residências. Como que estava, como que está hoje, como que você visualiza isso? Eu acho que a gente tem que comentar um pouco sobre a questão de você morar em casa ou morar em apartamento. Porque a gente tem uma diferença, muitas vezes, dos espaços. E as pessoas tentam trazer para dentro de casa... É a música ao vivo que começou, o Fernando vai com certeza resolver isso depois. Você em casa não vai ouvir. E as pessoas vão buscar solução de espaços, né? Então, a vantagem da marcenaria é a personalização, mas também uma solução de espaço. Então, eu acho que, por um lado, você tem isso de uma forma muito funcional para quem não tem espaço e precisa resolver um armário, uma cozinha e colocar tudo que tem dentro daquele ambiente. Então, por um lado, a proposta veio de uma forma bem inteligente. Obviamente, como a gente mesmo falou, são gostos, preferências, né? Os consumidores brasileiros têm pessoas de diferentes gostos. O que é o gosto? São pessoas que têm gosto em comum para se vestir, para o que come, às vezes porque gosta de ouvir de música. Então, você está passando por um momento que você quer ter os espaços mais amplos e a casa traz essa valorização muito grande da arquitetura. Então, a arquitetura, às vezes, ela fala pelo espaço, né? E dentro de um apartamento, às vezes, a realidade dos espaços é menores e a marcenaria entra de uma forma muito funcional. Então, eu acho que hoje
eu vejo os dois caminhos em termos de uso, de gostos. Hoje você tem tanto a marcenaria que te entrega um serviço personalizado, como você tem o móvel solto, e tem empresas bárbaras aí no mercado brasileiro. Eu falo aí de São Paulo, os shoppings que a gente vê são de marcas super bacanas. As próprias marcas de modulado trazem a venda de estofados, outros itens da casa. Então, o modulado também quis ampliar e ofertar também produtos que não só fossem produtos de MDF, né? Só para você ter ideia, no meu apartamento, o painel de TV começava na parede, ele ia até o teto. Do teto, ia marcenaria pro teto, e essa marcenaria entrava na sanca de gesso. Então, assim, ficou, só que era a única, marcou, cara, todo mundo entrava no meu apartamento e falava, cara, que bonito isso, cara, que legal e tal. Então, acho que assim, eu fiquei um pouco, trouxe um pouco desse, falei, não quero, não, esse painel de TV tá ótimo. Falei pro meu empreiteiro, não, faz o seguinte, diminui esse painel de TV pra mim. O painel de TV tava tão grande, falei, não, diminui esse painel de TV pra mim. Eu quero até que ele seja menor do que ele tá aqui, porque alguns móveis eu vou aproveitar que estavam lá na casa, né? Falei, não, diminui aqui pra mim, porque eu não quero desse tamanho, sabe? Eu posso compor com um revestimento marmorizado aqui, mas diminui, eu quero diminuir aqui. Mas essa sensação que você tem, talvez, ela seja reflexo de ter uma casa. Eu acho que a casa traz esse aconchego, essa valorização da arquitetura, né? Que talvez você morava em apartamento, né? Você comentou, talvez o apartamento tenha um outro contexto. Não, mas isso que você falou é perfeito. O apartamento, como eu tenho menos espaço, eu utilizo mais de armas, de soluções. Funcionalidade. Então a marcenaria é uma das principais recursos para resolver. Já na casa, como eu tenho mais espaço, eu posso, né, ter essa amplitude, tá mais livre, não preciso usar tanto da marcenaria para isso. Né? Realmente, isso que você falou faz muito sentido. Você vai usar sentido. Dentro daquilo que de fato vai fazer sentido para você do ponto de vista de armazenamento, né? Mas você tem mais espaço para poder curtir de outra maneira a decoração, né? Que aí já vem também, aí a gente entra no papo da tendência, né? O que cada cor representa. Gente, hoje eu tive uma aula de manhã com o André, né? Tava lá de espectador, aprendi muito, inclusive me serviu, a gente fez de manhã esse evento, e eu fui almoçar na minha casa, até te contei, né? Fui almoçar, eu tô morando na casa dos meus pais. Sim. E aí, a minha mãe, ela tem horror a madeirado, a painel madeirado, mas ela gosta dos tons pastéis, né? Aquele cinza, aquele nude, ela gosta desses tons pastéis. E eu, graças ao que eu aprendi com você de manhã, eu pude explicar para ela, entender e explicar para ela o motivo disso. Que eu lembro que eu tinha comentado contigo, né? Falei, rapaz, olha que loucura, a gente mora num estado, aqui na nossa região, é quente, tá? É sol 6 meses, é sol e chuva alguns dias, 6 meses por ano, e chuva 6 meses, os outros 6 meses, né? A famosa Amazon Rainforest. E que loucura é essa de que o madeirado, ele realmente ele é aconchego, né? E os tons pastéis, eles são para tranquilizar, para acalmar. E são mais frios também, né? Eles te acalmam de uma forma mais fria. Falei, cara, por que aqui na nossa região a maior tendência é o madeirado e não... A maiores vendas, gente, o maior padrão de MDF que se consome no mercado aqui é o madeirado madeira mesmo, sem ser o com tom pastel. E falei, cara, que loucura. Se for parar para pensar com a lógica, já que eu passo calor fora de casa, eu quero ter dentro da minha casa tom pastel, eu quero ter um ambiente mais frio, que também vai me acalmar. E eu expliquei isso para minha mãe, porque ela viu um projeto lá, ela olha aqui, ó, o tom pastel cinza que lembra muito o Blue Sky, que tá
lindo. Depois você pesquisa aí, padrão Blue Sky da Tá lindo Eucatex. mesmo, gente. Lindo demais, né? Ainda mais que você mostrou uma cozinha que você compôs a cozinha de Blue Sky, que pra mim, gente, é um cinza, né? Mas Um azul acinzentado. é um azul acinzentado, um cinza azulado, lindo. E a Andrea fez uma cozinha incrível, onde ela é desse Blue Sky e tem um... O peroba rosa. Isso, né? E tem um outro detalhe, gente, lindo, você compôs isso. Falei, rapaz, olha que coisa, já sei. Porque ela não tinha se alinhado ainda com a arquiteta que está fazendo o projeto. Eu falei, não, já sei agora explicar para arquiteto o que você quer e o porquê que você quer. Aí fica de sugestão para você também, de dica para você aí também, entender, né, mais disso. E na minha casa, assim, o que vai ficar de madeirado, que é um madeirado claro, é o que já estava lá e eu não vou mudar agora. Mas eu planejo o ano que vem, depois que eu terminar as reformas que eu precisava fazer, mudar. Mas o meu closet é nude, entendeu? O quarto do Noah é um padrão de azul que eu até, enfim, é um padrão de azul bem escuro com alguns detalhes madeirados, então também é tom pastel. E a minha cozinha, provavelmente, eu faça ela com o Blue Sky, que eu achei lindo, né? E aí eu entendi melhor O universo da esse cor. universo da cor. Então, comenta mais um pouquinho pra gente como que isso chegou na marcenaria e como que isso é visto hoje. O que você vê de resposta do mercado relacionado a esse conhecimento? Precisa evoluir mais? Você vê que já é usado? São os consumidores que não querem acessar essa informação? Comenta um pouco aí. Então, né, a tendência, ela acontece, como eu falei, em cascata, né? Então, você tem vários segmentos em que a tendência vem e vai trazendo as influências para outros mercados. E o nosso segmento de imobiliário, ele é um segmento que vem depois de outros segmentos que a gente tem que olhar um pouquinho para eles e entender por que as coisas estão acontecendo. Então, quando a gente fala de cores, a gente olha para o segmento náutico, olha para o segmento automobilístico, olha para a moda, olha para a decoração, olha para a arquitetura, para o design, e aí a gente chega no mobiliário. E nos últimos anos, as cores, elas foram conseguindo mais presença na decoração, porque antes a cor estava muito pautada na decoração, não no mobiliário. Então você via as almofadas, os tecidos, né? E o mobiliário estava muito mais voltado às madeiras. Então tem uma história muito forte da madeira dentro do mobiliário, porque a cor então no passado era o branco e o preto. Todo mundo lembra, a cozinha era só branca. Né? A gente viu o branco com preto, isso eu estou falando alguns bons anos atrás. E aí houve uma evolução Na muito década de grande. 90 já era assim, né? Ainda era Muito assim. branco e preto, muito branco e preto. Então, o que a gente viu? As madeiras, por que elas evoluíram muito? Porque os desenhos das madeiras se tornaram cada vez mais naturais. Então, a madeira foi sendo valorizada enquanto desenho, o efeito 3D, catedral, meia catedral. Então, vocês vão ver na coleção da Eucatex que a gente tem várias estruturas bem comerciais, mas você tem paginações diferentes. O que é isso? Os veios das madeiras são diferentes. E aí você trouxe, na verdade, a cor da madeira, então tons médios, tons escuros, tons claros, numa composição com as estruturas de madeira. Então houve, vamos dizer assim, uma divulgação, um uso, e a própria marcenaria, a indústria entendeu a madeira como sendo um produto importante para a decoração de interiores, foi quem reinou, além de um branco, né, e um preto. E aí as cores passaram a ser, vamos dizer assim, eram coadjuvantes e passaram hoje a ser produtos principais do mobiliário. Então essa transformação da tendência da cor veio muito, como você mesmo falou, eu quero um espaço mais clean, eu quero um espaço mais neutro. A casa ela tem essa leitura de refúgio, de você se sentir seguro. Então é por isso que as cores vieram muito fortes durante a pandemia. E a cor tem uma simbologia, a cromoterapia, né?
Tá, cada cor tem uma simbologia. O vermelho é intenso, ele é vibrante, ele estimula. Uhum. O azul, o verde claro, o pastel, o rosa acalmam. Então, cada cor tem também uma mensagem por trás, subliminar. Você pode até associar a algo que fez sentido em algum momento da sua infância e quando você olha para sua casa hoje, você se sente bem. Então você tem muito o que a gente fala da semiótica, do que representa aquilo para a gente dentro do nosso inconsciente. Então a cor ela é muito a da apropriação. Tem gente que adora laranja, amarelo, preto, cinza, o nude, como a sua mãe mesmo falou. Então eu acho que isso é o gosto. Quer dizer, eu tenho este gosto. Então eu gosto de ambientes claros. Eu gosto de monocromáticos. Existe uma Mas tendência eu no acho Brasil. interessante também eu entender o significado das cores Claro, e entender que assim, eu gosto de laranja, mas puta, eu vou botar laranja numa parede inteira do meu quarto? Será que eu vou descansar bem? Será que isso também não influencia, claro. né? Pô, tem alguma coisa, eu não me sinto. Pode acontecer. Da pessoa Pode. gosta daquela cor, gosta do vermelho, vou colocar Vai em um ficar bem local que acelerado. vou ficar acelerado, eu Vai não sei por estimular, que a pessoa estimula restaurante, e tem muito restaurante vermelho e laranja, porque estimula, você fica com mais vontade de querer comer, enfim, cada cor tem uma mensagem. Verdes trazem esse conceito de biofilia de natureza, Uhum. que é uma cromoterapia. Quando você fala, eu gosto de verde, eu gosto de plantar, você está recebendo a energia das plantas, né? Uhum. Eu falo que andar numa floresta, você andar, fazer um passeio no parque, você está recebendo cromoterapia da cor verde. Isso, ó, eu tô de verde, eu adoro verde também. Então você tem um impacto na sua vibração, no seu bem-estar, e é isso que te faz sentir bem. Então, a marcenaria, eu acho que hoje eles têm um recurso muito legal, que é poder compartilhar os monstruários com os clientes deles, saber o que é lançamento. Então, por exemplo, você vai entender o que a Eucatex está lançando hoje de MDF, a madeira peroba rosa, a Natural Oak, que são madeiras super comerciais. E uma estratégia incrível que eu gostei da Eucatex é que ela é a que menos tem variedade dentre todas as fábricas aqui do Brasil, né? Aí você pode achar, pô, Eric, é a que menos tem, não é a pior, não. Isso facilita muito na tua escolha. Não é que ela tem menos, é porque dentro de, por exemplo, padrão madeirado, padrão pastel e etc., ela tem menos opções e te ajuda mais a escolher. É mais fácil. Mais fácil de você escolher, porque ela, dentro das tendências, ela tem todas. Só que aí, a variedade de cada direcionamento, de cada tendência ali, É bem focada. é bem focada. Então, ela consegue te ajudar a escolher melhor. E, além disso, você que é profissional da área, trabalhando com a pasta da Eucatex, consegue também ter mais facilidade em mostrar isso para o teu cliente. E a gente da Sendo Alumínio gosta porque, comercialmente falando, é melhor você gerir menos estoque, né? Você gere menos variedade do que mais variedade. Então, todo mundo ganha, né? Você consegue ter uma otimização lá na fábrica, eu tenho uma otimização legal, então todo mundo otimiza e consegue servir de uma forma bem interessante. Correto. Também. E o nosso trabalho que desenvolve as coleções é justamente ser assertivo. Então, quando a gente faz todos esses estudos e traz e define o produto, a gente precisa ser assertivo na escolha do produto, na escolha da cor, na escolha da madeira. E aí você consegue ter um ciclo de vida mais longo do produto. Porque tem muita coisa que é moda e tem muita coisa que é perene. Né? Então, acho que essa leitura também ela é importante para nós que trabalhamos com desenvolvimento de produto, designer de produto e também como estratégia de marketing, né? Porque não adianta eu ter muitos produtos similares, que eu acho que, como você mesmo falou, às vezes você tem uma canibalização daquela cor, daquela madeira, e aí o seu portfólio fica extremamente commodity, né? Então a gente tem essa preocupação. Ai, que legal. Achei legal também que você tinha comentado, cara, como é bom conhecer mais dessa ciência, né? Porque acho que foi a Alemanha que você falou, que a Alemanha dentro da casa é muito madeirado. Muita madeira rústica. Né? Explica um pouquinho dessas regiões e para fixar mais assim em quem está assistindo a gente, um pouco mais dessa tendência de cores, algumas regiões que você comentou hoje de manhã e o motivo deles trabalharem alguns padrões.
Então, porque você tem sempre a cultura, né? O Brasil, ele tem um regionalismo, né? Então, ele tem uma sinergia grande com madeira, né? É um país que é tropical, é solar. Então, o clima afeta também a decoração. Então, você vê muito as madeiras médias muito bem posicionadas. Quando você tem um ambiente mais pequeno ou você trabalha com madeiras mais claras. Mas na Europa, a gente tem uma situação de uma cultura também. Então, cada país tem a sua característica. O Escandinávia é um país frio, 6 meses por ano, noite. Então, quando você entra na casa, é tudo muito como você falou, clean. É muito branco, são tons claros. Então, é como se você estivesse trazendo a luz solar para dentro da casa. A Alemanha tem muito uma decoração mais rústica, então é muito fácil ver quem é uma empresa alemã numa feira de Milão, porque as madeiras são mais rústicas. Eles têm muito essa relação do revestimento da madeira na casa, do teto com madeira, das paredes, o piso. Então isso é muito presente nas casas alemãs, inclusive os nós, né? Então eles valorizam muito as madeiras com nó. E quando você vai para a Itália, eles têm muito o conceito das nogueiras e muito dos ambientes mais acinzentados, mais escuros. É uma característica, né? Então você vê muito os tons de marrom, mas também as tonalidades mais escuras, acinzentadas. Então a gente avalia um pouco a cultura, olha para o nosso mercado e fala: será que isso aqui vai fazer sentido para o Brasil? E muitas vezes a tendência que a gente vê lá não faz sentido para o mercado brasileiro. Ou, eu quero trabalhar com uma madeira clara, então vamos colocar um pouquinho mais de calor nessa madeira clara, um pouquinho mais de rosa, um rosa acinzentado, mas um pouco mais de bege, justamente para trazer essa questão do clima. E você falando aí, eu acho que aquilo que eu falei mais cedo, de que é curioso, o Manauara ele preferir tons mais madeirados do que o nude. Claro que eu tô falando aqui de proporções gerais, tô falando de todos, né? Porque tem muito nude, assim como eu sou um que gosto muito. Talvez seja a questão solar. Acho que essa palavra que você usou aí, talvez como... Porque a gente anda na rua aqui, o sol é tão forte que a gente tem dificuldade de abrir os olhos. Então, talvez esse gostar de tons mais amadeirados ou tons mais escuros seja para talvez ser realmente, pô, eu quero essa região aqui mais escura porque né, é muito claro lá fora. Fotofobia, muita luz, né, então eu quero aqui realmente um ambiente mais fechado, eu não quero mais claridade aqui para dentro. Talvez seja isso, né? Eu tô supondo aqui, não sou profissional da área, mas já seja talvez um indício do porquê o mercado prefere o madeirado. Eu acho assim, tem muitas formas de fazer essa leitura, né? Eu gosto muito de olhar para fora. Então eu olho muito para as tendências das lojas, o que eles estão oferecendo. A gente precisa entender a loja de móveis, o que ela oferece de produto. A própria marcenaria usa do recurso da madeira, porque tem muito mais madeira nos portfólios do que as cores. As cores estão entrando agora, nos últimos 2 anos, que se aumentou bastante o portfólio de cores. Então você vê assim um despertar para a cor. Não é todo mundo que gosta de uma cozinha azul. Ela é uma tendência no mercado europeu, na Itália, o tom verde, os nudes, mas não são todas as pessoas que se identificam. Então, eu acho que tem muito esse gosto, essa preferência. Eu, particularmente, eu gosto muito de madeira, mas também gosto de ambientes mais claros, mais clean. Então, eu acho que às vezes até o momento de vida que a pessoa se encontra. Conta muito, que é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Que é, minha primeira cozinha, ela foi, lembrando aqui, né? Minha primeira cozinha foi madeirada. Madeirada com alguns detalhes de porta de vidro preto. Linda. Aí minha segunda cozinha eu falei, não, quero cozinha clara, toda branca. Aí agora minha cozinha vai ser um tom mais nude, né? Então você vê que momento de vida, né? Então realmente eu acho isso muito
mágico, porque você junta a tendência com cultura, com momento de vida, e esse desafio da gente começar a ler isso e entender melhor é o maior desafio que a gente tem no dia a Sim. dia, né? Que é isso que vai te ajudar aí, você, profissional da área, a entender isso, entender tendências, entender o cenário, perguntar do teu cliente sobre o momento de vida dele, entender ali o momento de vida dele, né? Entender se às vezes não é a cor que você quer, né? Mas sim a cor que realmente vai estar mais compatível com o teu cliente. O papo está sendo, na verdade, maravilhoso, né? E eu queria que você deixasse um recado, um direcionamento primeiro, do que você acredita que vai acontecer no próximo ano ou nos próximos anos com as tendências de marcenaria e, além disso, deixar um direcionamento para quem está assistindo a gente de que comportamentos eles podem ter para melhorar a comunicação e o entendimento do mercado. Eu acho que tem 2 pontos super importantes. O primeiro é a atualização da informação. Então, o profissional de marcenaria hoje tem muito acesso à informação. Eu não preciso estar na Feira de Milão para saber o que está acontecendo. Eu não preciso ir para a Feira Revestir aqui em São Paulo, que é onde eu moro, para saber o que está acontecendo, porque as redes sociais elas estão ali o tempo inteiro. As feiras hoje são digitais, então trazem um conteúdo. Então, eu acho que o profissional precisa sempre estar antenado para saber o que está acontecendo na decoração. Puxa vida, vai ter uma casa-cor? Vamos visitar, vamos olhar. A semana que vem estou em Fortaleza, na casa-cor. A Eucatex tem uma história de trabalhar com ambientes em casa-cor. Estamos aí com ambientes em 6 mostras de casa-cor, em cozinhas, em salas, em quarto, enfim. Eu acho que é muito importante porque você constrói a sua referência de informação, de tendência. E isso deve ser verbalizado para o seu cliente. Então eu vou até falar olhando para você. O que é bacana é vocês fazerem esse circuito de loja, fazer o circuito da revenda, tá sempre perguntando o que está sendo lançado. As revendas, elas têm à disposição, às vezes, material das empresas. A Eucatex tem no site dela muita informação. Tem o Planeta Eucatex, né? Temos um Planeta Eucatex. O Planeta Eucatex é uma realidade virtual. Nós construímos ali do Planeta Eucatex todas as informações de produto. Tem 2 apartamentos em que você vai caminhar de forma virtual e conhecer as tendências, as combinações de cores. Nós temos um coworking que traz palestras sobre tendências, está tudo lá dentro desse mundo digital, né, que é um metaverso, como você mesmo comentou. E então a curiosidade de você estar mais bem preparado para poder dialogar com o cliente, de trazer sugestões, porque o cliente hoje, ele é muito informado, ele olha, ele pesquisa, ele está sabendo o que está acontecendo, ele vai trazer para vocês as ideias. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que também estar bem abastecidos de informação à altura de poder sugerir, de poder comentar, olha o que está acontecendo aqui, olha, vamos olhar uma mostra de decoração, olha os ambientes, falar de algum arquiteto. Eu acho que isso constrói a imagem da empresa, constrói uma estratégia de marketing da empresa, de marca. O seu cliente vai se sentir mais seguro em confiar na sua opinião. Então, desenvolver um pouco esse olhar, eu acho que é super importante. Como é que desenvolve esse olhar? Desenvolve pesquisando, visitando eventos, indo participar de feiras, lendo e pesquisando sobre eventos internacionais, né? Eu acho que você vai construindo essa base dessa comunicação, que ela é muito importante para o momento atual, porque estar atualizado faz parte do nosso segmento. Isso mesmo. Ah, não dá para eu fazer isso. Poxa vida, chama um arquiteto para conversar com você, ver algum outro tipo de mostra de decoração na internet, ler um artigo. Tudo isso vai ajudar você a ter a base da comunicação voltada à tendência, né? Acho que é o conselho que eu daria para vocês. Muito legal, obrigado, Andréia, de novo aqui. Gente, é isso. Se você tenho certeza que
esse bate-papo que a gente teve aqui te ajudou muito, tá? A autoridade vende, as pessoas querem, os clientes querem comprar de vendedores, de empresas que saibam o que estão fazendo, de autoridade. Você cria autoridade tendo conteúdo, estudando. Então, tenho certeza que a gente te ajudou muito aqui hoje. Obrigado de novo, Andréia. Obrigado, Centro do Alumínio, Parque 10. Obrigado, Eucatex, por ter proporcionado esse bate-papo aqui com a gente, tá? Lembra, padrões da Eucatex, MDF, marcenaria, lá na Centro do Alumínio, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. O Fernando sempre desesperado ali na mesa, me lembrando disso. Obrigado, Fernando. Pessoal, abraço e até a próxima. Valeu!